Tudo começa com um grupo de exploradores encontrando uma geleira da Era do Gelo que contém uma garota dentro dela, uma antiga deusa que acabou dormindo por milhares de anos. Os homens ficam confusos e um deles manda alguém entrar em contato com a Corte Arcana quando a deusa pede para eles trazerem o melhor jogador daquela era para ela. Nesse mundo, os deuses vivem entediados e dão aos humanos poderes sobre-humanos ou mágicos que os tornam apóstolos e dão capacidade para que possam desafiar os deuses em jogos. Atualmente, pela primeira vez, 3 jogos contra deuses ocorreram ao mesmo tempo, sendo um momento histórico onde pessoas do mundo inteiro param para assistir. Um garoto chamado Fei caminha pelas ruas quando passa por um telão que transmite os 3 jogos. Cada um deles possui vários jogadores que estavam se esforçando ao máximo para conseguirem vencer os desafios, porém, apesar de todo o esforço, todos os mais de 100 apóstolos perdem ou desistem da vitória, finalizando os 3 jogos sem nenhuma vitória para os humanos. Fei termina de assistir a transmissão e decide seguir o caminho, já que ele também é um dos desafiadores, que inclusive é bem conhecido, porque várias pessoas da rua identificam o apóstolo. O cara vai até um local chamado Filial do Escritório da Ruína da Corte Arcana, onde outros desafiadores o reconhecem. Assim que chega, Fei é recebido pela gerente Miranda, uma pessoa que ele não vê há 6 meses. Os dois entram no elevador e a gerente explica para Fei que há um ano atrás uma antiga deusa foi retirada de um solo permanentemente congelado e ela pediu o melhor jogador daquela era, que com certeza é ele. Fei se lembra do ocorrido, assim como o fato da deusa ter sido levada até a Corte Arcana por ser um local próximo onde ela foi encontrada. Então, Miranda explica que se trata de uma deusa peculiar, porque no passado ela se escondeu durante um pega-pega com humanos, mas pegou no sono enquanto se escondia e tirou um cochilo congelante de 3.000 anos. E, pelo que parece, ela é o avatar do fogo em forma de dragão. A gerente também explica que a garota é uma ex-deusa que teve seus poderes enfraquecidos, embora ainda seja bem poderosa, e por isso ela não deve ser enfurecida, porque poderia facilmente transformar a cidade em cinzas. Fei pergunta por que eles estão lidando com uma deusa tão perigosa assim, e Miranda diz que no começo ninguém sabia da capacidade dela, mas agora eles querem que ele fique de olho na garota. O cara fica em pânico ao saber que tinha ido até lá para ser vigia de uma deusa. Miranda explica que os humanos ainda desconhecem o motivo dos seres espirituais superiores, os deuses, terem descido à Terra e por isso eles querem descobrir a razão da deusa ainda estar lá, sendo que ele é o único capaz de realizar essa tarefa. Fei entende que é o mais qualificado, porque o poder dos deuses é grande demais e podem destruir os humanos facilmente. Mas como ele possui o Arise que não morre, é o ideal para lidar com a garota, e Miranda conta que foi a própria deusa que o escolheu. Em seguida, os dois entram na sala onde a deusa estava aguardando e Fei repara nos milhares de jogos que estavam por toda parte, observando que ela claramente ama jogos. Então, ele pega 2 dados e joga-os para cair nos números que deseja. Miranda estranha como ele conseguiu fazer isso e Fei explica que basta deixar o lado oposto dos números que deseja virados para cima e jogar os dados com a força perfeita para darem meia volta. Nesse momento, a deusa aparece e Fei, na mesma hora, repara a semelhança que ela tem com uma mulher que ele conheceu quando criança. Miranda o apresenta como o melhor jogador que conseguiu vencer 3 jogos contra deuses nos 3 anos que se tornou um apóstolo e conta que ele foi designado supervisor. Miranda apresenta a deusa, que se chama Léo Lixa, e pede para o cara se apresentar para ela, porém Fei fica apenas paralisado, observando a semelhança dela com a pessoa que ele conheceu no seu passado. As 2 garotas não entendem o que aconteceu com Fei e Miranda decide voltar para seu trabalho e deixar os 2 a sós para se conhecerem melhor, mas antes de sair, ela lembra Fei que ele deve dar o seu melhor como supervisor. Assim que Miranda deixa a sala, Léo Lixa voa mais para perto de Fei e diz para os 2 se entreterem em um jogo. O cara tenta dizer que eles podiam simplesmente conversar, mas a deusa diz que eles vão se apresentar em um jogo. E assim, Léo Lixa começa a arrumar algumas cartas na mesa enquanto Fei pergunta se aquilo vai ser um dos jogos contra deuses, já que eles não estavam no elemento onde os desafios acontecem. Então, o cara repara que as cartas possuem palavras escritas como nomes, idades, cidade natal, sonhos e hobbies. A deusa conta que fez aquele jogo quando estava entediada e que ele se chama Jogo da Memória de Apresentação, que possui as mesmas regras de um jogo de memória com baralho, mas ao invés de pegar números iguais, deve pegar um par de temas da autoapresentação,
sendo que quando isso acontece, o outro deve se apresentar de acordo com a carta, ou seja, se ela tirar o par de cartas de cidade natal, por exemplo, ele deve falar de onde veio. Após explicar as regras, Léo Lixa começa a embaralhar as cartas enquanto pede para Fei responder o que der nos pares com sinceridade. O cara concorda, mas pede para ela embaralhar novamente as cartas porque ele decorou a posição delas quando a deusa as colocou em cima da mesa para explicar as regras e acompanhou com o olhar enquanto estavam sendo embaralhadas, sendo um antigo hábito de quando treinou com uma pessoa no seu passado. Léo Lixa fica impressionada com a habilidade de Fei e admira ele querer jogar de forma justa e não ter trapaceado para vencer. Então, a deusa acha um desperdício eles jogarem em uma mesa e usa poder para fazer todas as cartas flutuarem e rodarem no ar. Fei observa que ele jamais esquece uma carta e com certeza sua adversária também é assim, e daquela forma dificultaria as coisas, porque elas vão trocar continuamente de lugar. A deusa ainda decide adicionar mais uma regra, limitar os participantes a um turno único, diferente de um jogo de memória comum, onde quem consegue encontrar um par pode repetir a jogada. E Fei observa que isso faz com que aquele jogo seja muito mais do que apenas memorização, o que deixa os dois bem empolgados para jogar. Enquanto isso, Miranda observa eles através de uma câmera escondida. Fei é o primeiro a jogar e tira as cartas da cidade natal e do tipo sanguíneo. Por conta do tema, ele pergunta se os deuses possuem sangue. A garota explica que sim e que é mais quente do que lava, sendo que uma simples gota é capaz de fazer aquele prédio derreter, mas se ele quiser saber mais, vai precisar do par de tipo sanguíneo. Em seguida, Léo Lixa pega uma carta de nome e a outra da cidade natal. Então, no primeiro par de cartas revelado, a deusa pergunta se Fei sabe a posição delas e o cara retira sem a menor dificuldade. Então, Léo Lixa responde que a sua cidade natal, assim como a da maioria dos deuses, fica em elementos, o local que os humanos chamam de reino espiritual superior, e precisam usar uma porta especial para entrarem. Enquanto os dois jogam, Miranda lembra que todos os jogos contra deuses ocorrem em elementos e como premiação pela vitória, os apóstolos podem usar parte do seu Arise no mundo real, sendo que quanto mais vitórias adquirirem, mais poderão usar os poderes que são necessários para descobrir terras inexploradas, sendo que nesse mundo 93% do planeta ainda não foi explorado e possui grandes criaturas por toda parte. Além disso, os apóstolos perdem o direito de jogar após terem 3 derrotas e completam um jogo com 10 vitórias, a qual possui a celebração como prêmio, algo que a humanidade não sabe o significado, já que ninguém jamais conseguiu ter tantas vitórias. Mas Miranda pensa que talvez Fei seja capaz de cumprir seu objetivo. De volta ao jogo de memória, Fei comenta que ficou surpreso com a forma que Léo Lixa respondeu à sua cidade natal sem hesitar, e a deusa lembra que a regra do jogo e que as regras não são meras restrições, mas sim uma forma de entreter. Depois, ela consegue um par das cartas de nome. O cara lembra que ainda não tinha se apresentado e explica que seu nome é Fei Teofilos. A deusa então pergunta se ele tem algum apelido. Fei nega, porém isso faz ele observar que o jogo não necessita só de memorização, mas também pensar em quais perguntas vai fazer com os pares de cartas que adquiriu para abranger quantas questões quiser. Além disso, como o objetivo é conhecer o adversário, mesmo que saiba a posição de um par de cartas, deixar de pegar algumas pode ser a chave para a vitória, porque deve escolher bem o tema das cartas que pegar para conseguir o máximo de informações possíveis, já que cada jogador possui apenas um turno por rodada. Após um tempo jogando, Fei descobre onde estão as cartas de que precisa, mas nesse momento Léo Lixa consegue um par que ele desejava, uma carta em branco que permitia fazer qualquer pergunta, sendo semelhante ao coringa de um baralho comum. A deusa comenta que queria muito aquele par de cartas e lembra Fei que pediu para ele responder as perguntas com honestidade. Então, na mesma hora, a garota muda de expressão e pergunta qual é o verdadeiro motivo para Fei estar querendo se aproximar dela, deixando claro que não vai permitir que ele minta. Fei observa o poder que a deusa claramente possui e lembra novamente da pessoa do seu passado. Em seguida, o cara observa que os dois estavam atrás do par coringa e que ele está se divertindo com o jogo, e por isso decide apenas ser sincero. Então, Fei conta que sua função é ficar de olho em Léo Lixa porque a Miranda quer saber quem ela é e quais são seus objetivos. A gerente entra em desespero,
pensando que aquilo vai fazer a deusa se enfurecer e transformar a cidade em cinzas, mas ao contrário disso, Liu Lisha diz que já esperava por uma resposta como aquela e agradece a sinceridade de Fei e por os dois terem jogado juntos. Liu Lisha diz que não faria uma pergunta como aquela a um humano que não conhece e pede para o cara chamá-la apenas de Lisha, porque ele não precisa ser formal com ela, já que respondeu sua pergunta à altura do objetivo do jogo. E essa distância entre eles impede de se divertirem direito. Em seguida, Liu Lisha flutua os pares de cartas que Fei conseguiu, sendo sonhos, cidade natal e hobbies. Então, o cara conta que percebeu que o objetivo do jogo não é simplesmente pegar os pares, diferente do jogo de memória original, porque não fazia sentido ele pegar as cartas como nome se já sabia como a adversária se chama. Afinal, aquilo não daria nenhuma informação nova e ele teria apenas desperdiçado seu turno, sendo que aquela regra adicional de ser sempre turno único fez os dois serem obrigados a colocarem sempre na balança as cartas e informações que eles desejam adquirir. Fei admite que aquele foi um reajuste divertido. Então, Lisha pergunta o que o cara queria perguntar caso tivesse conseguido as cartas em branco. Afinal, para descobrir seus objetivos, como ele queria, bastava ter os pares de cartas dos sonhos. Percebendo que Liu Lisha estava disposta a tirar sua dúvida, Fei pergunta por que a deusa fica naquele mundo e não volta para Elementos, e qual o motivo dela ter escolhido ele entre tantos outros apóstolos mais habilidosos. Liu Lisha explica que Fei é o único iniciante que possui 3 vitórias, sendo algo que pouquíssimos conseguiram em um século, e por isso ela deseja zerar o jogo dos deuses com ele. A garota conta que foi para a Terra para brincar com os humanos, mas descobriu que não é possível retornar para seu mundo e voltar a ser uma deusa sem conseguir as 10 vitórias necessárias no jogo dos deuses. Fei fica surpreso e pergunta se ela sabe o que é a celebração, o prêmio para quem consegue as 10 vitórias. A deusa confirma e explica que a teoria que os humanos fizeram está quase certa, os deuses vão realizar um desejo do apóstolo que conseguir zerar o jogo. Mas, diferente do que a humanidade deduziu, não se trata de um único desejo, e sim de quantos o vencedor desejar fazer. Em seguida, a garota puxa ele e o leva até a entrada do portão divino, que ele reconhece ser o centro de mergulho. Liu Lisha então diz que ela esperou muito tempo por um humano como ele. Depois, os dois atravessam o portão divino e vão parar no reino espiritual superior, onde há uma criatura enorme. Antes que Fei conseguisse processar o que estava acontecendo, uma criatura pequena anuncia o começo do jogo, um pega-pega dos deuses. O deus causa uma pequena destruição nos prédios ao redor, fazendo com que vários pedaços da construção caiam em cima dos participantes, e todos começam a usar seus arizes para se protegerem. Lisha estranha que Fei não está usando seu poder, e ele explica que seu arize é o da imortalidade. Nesse momento, um enorme pedaço dos destroços começa a cair bem na direção da garota. Fei fica preocupado, mas Lisha destrói a pedra facilmente, o que faz ele se lembrar que ela é uma antiga deusa. A garota então diz que não consegue usar 100% do seu poder e acha fofo o cara ter se preocupado com ela. 10 minutos atrás, quando Fei e Lisha passaram pelo portal e chegaram em Elementos, o cara observa que aquele lugar parece um pouco com a cidade, e a garota deduz ter algo a ver com o deus daquele jogo, apesar de ela não ter certeza, já que não conhece todos os deuses. Em seguida, os dois veem os outros participantes e Fei cumprimenta uma garota chamada Asta e explica para ela que ele mal voltou e já foi arrastado até o reino espiritual superior. Lisha aproveita para se apresentar também. Todos se assustam ao ver que a antiga deusa estava lá. Ela explica que vai participar do jogo, mas tranquiliza eles, dizendo que vai estar no time dos humanos. Nesse momento, a pequena criatura aparece dando boas-vindas a todos e se apresentando. Ela conta que se chama Mib e mora nos territórios do deus Titã. E como já tinha dado a hora, nenhum apóstolo poderia se inscrever mais para aquele jogo. Então, com as inscrições encerradas, totalizando 18 participantes, um deles inicia as gravações para que o jogo seja transmitido para o restante do mundo. Miranda assiste à transmissão, mantendo a esperança de que Fei é capaz de cumprir a missão da humanidade, vencer nos jogos dos deuses. Mib informa que vai dar as instruções do jogo e o homem lembra que o deus Titã gosta de jogos de batalha. Então, uma garota analisa os antigos jogos contra aquele deus, percebendo que com aquele número de participantes eles vão ter 14% de vitória.
O homem mantém as esperanças, já que suas chances aumentam em um jogo de luta, tendo Lixa ao lado deles. Porém, Mib avisa que o Titã cansou de jogos de batalha e por isso aquele vai ser um pega-pega dos deuses, um jogo que nenhum dos participantes tinha ouvido falar até então. Fei pergunta se era como um pega-pega normal que aconteceria dentro da área dos prédios, e Mib confirma, deixando claro que não é permitido sair da área com luz. Porém, diferente de um pega-pega normal, é possível eles perderem sem serem pegos. E assim, Mib termina de explicar as regras do jogo, sem revelar o outro jeito de perder e sem contar o que eles teriam que fazer para vencer. Para piorar, todos teriam 5 minutos para fugirem, mas o Titã fica sem paciência para esperar o tempo passar e começa o jogo antes deles terem os 5 minutos para se prepararem. Voltando para o presente, os participantes têm dificuldade para escaparem do Titã que persegue eles em alta velocidade. Então, todos se espalham e tentam se misturar com as sombras dos prédios ao redor, ficando outros 4 jogadores com Fei e Lixa, incluindo Asta. Um deles sugere que o grupo se esconda dentro dos prédios, porque apesar de ser um pega-pega, é mais seguro se esconderem. Asta acha uma boa ideia e começa a ir em direção à entrada de um prédio, se afastando do grupo. Porém, Fei pede para ela esperar e explica que isso não parece uma boa ideia, já que o deus sabe a localização aproximada deles. Nesse momento, o Titã aparece e vai na direção da garota, que não tem tempo nem para tentar correr. Todos pensam que Asta vai ser desclassificada do jogo, mas ao invés disso, ela continua em elementos e seu corpo se torna vermelho. Em seguida, a magia de vento da garota começa a sair sozinha e atacar seu grupo. Com isso, Fei imediatamente percebe que os jogadores que foram pegos pelo deus se tornam aliados dele, sendo essa uma das regras que Mib deixou oculta. Asta manda todos fugirem para longe, mas com seu corpo se mexendo sozinho, ela acaba acertando 3 jogadores que ficam encostados em uma parede. Titã aproveita o momento para pisar neles, porém ao fazer isso, os outros 2 que estavam do lado imediatamente se tornam aliados do deus também, mesmo sem terem sido atacados. Então, Lixa e Fei correm para longe, afinal os 2 eram os únicos que sobravam por perto e aquele local claramente não era mais seguro. O Titã persegue os 2, quando de repente muda de ideia e vai em busca de outro alvo, mas Asta aparece para dar sequência à perseguição. Enquanto fogem, Fei observa que em apenas poucos segundos o jogo passou de 18 contra 1 para 14 contra 5, e caso os outros também sejam pegos, vai ficar 17 no time do deus contra os 2. Além disso, o cara percebe que só a metade do corpo de Asta ficou vermelho, o que significa que ela não estava fora do jogo completamente. Então, com apenas um olhar para Lixa, sua parceira entende o que ele estava pensando. Os 2 apertam o passo para se esconderem de Asta e atacam a garota com a lixeira, tapando o corpo dela como forma de impedir que ela solte sua magia de vento. Em seguida, Lixa toca Asta, o que faz com que a garota volte para o time dos humanos, por eles terem descoberto a segunda regra oculta que permite que eles recuperem os jogadores perdidos. Titã passa a ver os 3 como alvos principais e volta a persegui-los. Por segurança, Fei pede para Asta se esconder em algum lugar, ficando só ele e Lixa para escaparem do deus. E assim, os 2 voltam a fugir e Lixa observa que eles estão apenas correndo, mas não sabem ainda como vencer. Fei ainda lembra que Mib disse que era possível eles perderem mesmo sem serem pegos e por isso eles têm que descobrir a condição para a vitória o quanto antes. Como os 2 estavam pensando em completa sincronia, Lixa observa que eles pensam igual e que Fei está levando o jogo bem a sério. O cara confirma e diz que aquela partida está bem emocionante. A antiga deusa fica feliz e diz que quando os humanos levam os jogos contra deuses a sério, eles ficam mais divertidos, o que acaba fazendo Fei se lembrar da garota do seu passado que dizia que jogos são para se divertir. Porém, apesar de estar achando aquele jogo emocionante, Fei ainda queria descobrir a condição para vencer. Os 2 continuam correndo até que são cercados pelos outros 15 jogadores que acabaram sendo pegos, ou seja, restavam apenas Fei, Lixa e Asta na equipe dos humanos, totalizando 3 contra 16, contando com Titã. Então, os 2 fogem para dentro de um prédio e a deusa destrói a ligação que ele tinha com o prédio vizinho para impedir que os aliados do Titã os sigam, o que faz eles ganharem alguns segundos. Porém, o deus também estava a caminho e eles ainda tinham que descobrir como vencer.
Ao refletir sobre isso, Fei percebe que eles precisavam fazer os jogadores mudarem de lado, desvendando finalmente todas as regras ocultas daquele jogo que era uma mistura de pega-pega e esconde-esconde. Em um outro jogo que ele nem precisa dizer qual é, porque Lisha entende o que o cara quis dizer na mesma hora. E assim, sabendo que eles tinham que fazer para vencer, os dois se separam, com Lisha ficando encarregada de atrair os outros jogadores para fora do prédio, enquanto Fei decide subir até o terraço. Ao mesmo tempo que os dois seguem com o plano, o Deus Titã destrói todos os prédios ao redor e Fei percebe que ele está planejando dar um checkmate naquele jogo e torce para que os dois consigam realizar o plano a tempo. Em seguida, assim que chega no terraço, o Titã termina de destruir os prédios em volta e vai até o único que sobrou. Fei está para acabar com o jogo com as próprias mãos e assim o Deus acerta Fei, fazendo todos os outros jogadores lamentarem por terem um jogador a menos no time dos humanos. Porém, diferente do que todos pensam, o cara continua na mesma equipe, graças ao seu poder de não morrer, porque seu Arise na verdade é o favorito de Deus, que permite que ele escape daquela regra de pega-pega do jogo. Mas ainda assim, até o momento, o jogo está 16-3. Porém, Fei diz para o Titã que, diferente do que ele pensa, aquilo está prestes a mudar, porque o jogo oculto naquele pega-pega é reverso. Então, o cara explica que ao longo do jogo ele percebeu que aquela cidade simboliza um tabuleiro e eles são as peças. O time do Deus joga primeiro e toma as peças para si, que é quando a pessoa é tocada. Depois, os humanos jogam e conseguem fazer os jogadores retornarem para o time dos humanos, como se a peça virasse. Além disso, reverso é um jogo que termina quando o tabuleiro fica cheio e não é mais possível ter jogadas, e naquele cenário é quando todos os prédios são destruídos, onde o vencedor é quem tiver mais peças no tabuleiro. Além disso, Fei explica que quando o cara foi tocado pelo Titã e os outros dois trocaram de time também, mesmo sem terem sido tocados, foi por terem sido jogados na parede de forma que ficassem alinhados de um jeito que, segundo as regras de reverse, virariam para o time adversário. Então, o cara finalmente revela que seu objetivo era distrair o Titã para Lisha e Asta entrarem em ação. Nesse momento, as garotas saem dos esconderijos e Asta joga 7 participantes na parede, deixando eles enfileirados como da última vez. Em seguida, elas tocam em 2 pessoas, fazendo com que todos das fileiras sejam revertidos, mudando o placar para 10 humanos contra 9 do time do Deus, bem a tempo do último prédio desabar por completo. E assim, o jogo termina com os humanos sendo os vencedores por serem os que mais têm peças no tabuleiro, com o Deus Titã aceitando a sua derrota. Com o fim do jogo, todos voltam para o mundo dos humanos e Miranda comemora a vitória, já que fazia 35 dias que a humanidade não vencia um jogo contra os deuses, o que fez com que o Pega-Pega tenha recebido a maior audiência do mundo. Ela agradece a Fei por ter dado a eles aquela vitória e pergunta como foi para ele ser parceiro da antiga deusa, porque os dois estavam em tanta sincronia que nem parecia uma dupla recém-formada. Fei diz que foi incrível a forma em que os dois se entendiam apenas com um olhar e comenta que a antiga deusa é realmente impressionante, como se essa fosse a razão do resultado em equipe deles. Porém, Miranda fala que não acha que isso aconteceu por ela ser uma ex-deusa, mas sim porque foi ele e Lisha trabalhando juntos. Ela também conta que a antiga deusa costumava jogar sozinha antes de conhecer ele, fazendo o cara se lembrar do seu passado, quando ele também jogava sozinho. Miranda continua dizendo que, mesmo nessa época, Lisha era bem forte e não tinha oponentes, mas agora que os dois estão trabalhando em equipe, Fei pode finalmente realizar seu sonho de zerar o jogo dos deuses e ganhar o prêmio que quiser. Depois, Fei vai até o quarto de Lisha, onde se encontra com a antiga deusa, que estava assistindo às gravações do jogo de pega-pega pela 4ª vez para analisar o que os dois poderiam ter feito de diferente. Lisha decide aproveitar aquele tempo para saber o que Fei deseja conseguir ao zerar o jogo, afinal, ela queria voltar a ser uma deusa por completo, mas ele ainda não tinha contado o que gostaria de receber como recompensa. Então, o cara explica que deseja encontrar uma pessoa com quem ele costumava jogar quando era criança, que ensinou a ele tudo sobre os jogos. Fei conta que, apesar de ele sempre perder em todos os jogos, a mulher aceitava todos os desafios dele com um sorriso, até que um dia ela foi embora, prometendo que os dois se viriam novamente, e desde então ele deseja rever a pessoa para agradecer, afinal, ela foi a responsável por ele ter chegado onde ele está. Lisha acha um desejo interessante,
mas pergunta para Fei se ele tem alguma outra pista, além do fato dela jogar. Porém, o cara conta que não sabe qual é o nome dela e nem se lembra do seu rosto ou voz, sendo que a única coisa que ele lembra é que a mulher tinha cabelos vermelhos, assim como a Lisha. Fei conta que, quando conheceu a antiga deusa, ficou se perguntando se as duas tinham alguma relação, mas Lisha lembra que ela ficou presa no gelo por 3.000 anos. Porém, apesar de não conhecer a garota, ela torce para Fei conseguir realizar seu desejo de encontrá-la. Então, Fei pensa que encontrar alguém que é tão parecido com a pessoa que procura pode ter sido obra do destino, e agora os dois são parceiros e vão lutar para zerar o jogo dos deuses. Mais tarde, Lisha informa a Miranda que ela e Fei decidiram formar uma equipe, porém a gerente explica que só os dois não alcançam o número mínimo de participantes necessários para os jogos. Fei explica que eles foram até lá exatamente porque ela sabe dizer melhor quantas pessoas eles vão precisar ter na equipe. Então, Miranda reclama com eles porque ela já estava de pijama e pensou que finalmente ia poder descansar depois de um longo dia de trabalho. Em seguida, ela começa a reclamar com os dois por estarem incomodando-a, e eles, na mesma hora, começam a se desculpar. Depois, a gerente explica que a Corte Arcana recomenda que um grupo tenha 10 pessoas ou mais, porque as estatísticas dos últimos 30 anos mostram que grupos com menos de 9 pessoas possuem uma taxa de vitória de menos de 4%, enquanto os grupos com 10 pessoas ou mais possuem 9% de vitória, e com acima de 20 pessoas possuem 11%. Ou seja, quanto mais integrantes no grupo, melhor. Porém, Lisha não gosta da ideia, porque para ela é melhor ter uma equipe só com os dois do que ter outros participantes que não gostam de jogar. Por conta disso, Miranda os aconselha a fazer uma aliança com equipes que tenham poucas pessoas e fala que confia em Fei para conseguir bons jogadores. O cara questiona, afinal, conseguir isso é trabalho dela, mas a gerente explica que é necessário que os dois encontrem pessoas que combinem com eles, e após dizer isso, ela finalmente vai descansar. No dia seguinte, Fei se encontra com Lisha em um local que ele explica ser a sessão de consulta. O cara conta que já tinha feito um chamado de membros virtualmente, porque todas as aplicações de equipe são digitais, e caso apareça alguém procurando por jogadores, vai chamar por ele. Porém, em alguns casos, como não conseguir falar com algum parceiro, é melhor uma consulta pessoalmente, e por isso alguns jogadores procurando o time podem aparecer na sessão de consulta. Por esse motivo, Fei decide ficar por ali aguardando ver se alguém aparecia, enquanto entra em contato com algumas equipes para ver se aceitam a entrada dos dois. Ele começa ligando para Alien, um capitão de um time chamado Blaze. Assim que atende, o cara demonstra estar super empolgado para Fei entrar para sua equipe, afinal, ele é um jogador novato super capacitado e que ainda não possui um time. Porém, assim que Fei conta que também está junto com a antiga deusa, Alien desliga na cara dele. Fei fica sem entender e retorna a ligação, então o capitão atende e pergunta se não pode ser só ele a entrar na equipe, porque a deusa está envolvida em um incidente. Percebendo que Fei não está sabendo de nada, Alien conta que Lisha não aceita que ninguém insulte o jogo dos deuses, e depois de uma derrota, uma certa equipe acabou ficando frustrada com os jogos. Após encherem a cara, eles começaram a falar que os jogos eram pura bobagem, e a deusa acabou escutando o grupo reclamando. Então, os dois apóstolos foram parar no hospital, e o acontecimento ficou conhecido como incidente sangrento com a deusa. Na mesma hora, Fei questiona a atitude de Lisha, que fica sem saber o que dizer e explica que ela não controlou bem a sua força no dia. Então, Alien, sem saber que Lisha estava perto da ligação, explica para Fei que lamenta, mas não vai poder aceitar a deusa na sua equipe, por mais que ela tenha a aparência de uma garota linda, embora com pouco busto. O comentário do capitão sobre o corpo de Lisha faz ela ficar completamente insatisfeita e um pouco insegura de si mesma. Então, Fei rapidamente desliga a ligação com seu amigo e tranquiliza a garota. Depois, o cara analisa as opções e decide ligar para uma equipe chamada Black Rose, por eles terem uma excelente analista de jogos. Ele conta para Lisha que é comum os times terem uma pessoa responsável por pesquisar e analisar o conteúdo dos jogos, assim como ter técnicos que os treinam. E assim, Fei liga para a capitã Yuki do time que está interessado. A garota confirma que seu grupo está precisando de novos integrantes,
porém alerta que muitos jogadores já demonstraram interesse em fazer parte da equipe e não conseguiram, porque eles são muito exigentes. Mas como se tratava de Faye, ela diz que consegue uma vaga para ele. Naquele momento, Faye agradece e pergunta para a capitã se ela não aceitaria uma outra pessoa no time junto com ele. Yuki fica interessado em ouvir a recomendação de Faye, mas ao descobrir que se trata da antiga deusa, a garota entra em desespero e desliga a ligação. Então, Faye pergunta o que mais Lisha aprontou. Ela tenta dizer que não fez nada, mas começa a conversar de um jeito estranho, o que faz o cara desconfiar que a deusa está mentindo. Com a pressão, Lisha acaba contando que nos últimos 6 meses ela tem ficado à toa e por isso ficou praticando jogos de batalha com humanos no Coliseu do Subsolo, sendo que a sua primeira adversária foi justamente Yuki. Porém, Lisha explica que na época ela ainda não conseguia controlar bem seu poder e acabou deixando a garota bem traumatizada. Faye chama a atenção de Lisha e percebe que os dois não vão conseguir entrar em times já formados. A deusa se sente culpada por isso e diz que ela só queria aprender mais sobre os humanos. Faye a compreende, porque sabe que a garota inclusive já leu vários livros sobre conhecimentos humanos para os conhecer melhor. Então, ele conta que, como os dois não podem entrar em nenhuma equipe existente, podem recrutar jogadores habilidosos para criarem o próprio time, como alguém com poder de teletransporte forte. Justo nesse momento, uma garota com essa habilidade aparece, o que faz a dupla na mesma hora se interessar por ela, afinal, aquele poder é bem útil e funcional. Eles seguem a garota até o balcão da sessão de consulta, onde escutam ela dizer que foi para lá para se aposentar. Então, Lisha rapidamente queima o papel de aposentadoria da garota, o que deixa ela sem entender nada. Em seguida, a garota reconhece a deusa dragão e Faye, o iniciante habilidoso, que explica que os dois estão procurando companheiros para jogar. Ela nega completamente a ideia de entrar para a equipe deles, mas acaba aceitando a respeito quando Faye sugere que eles comam alguma coisa. E assim, ela conta que se chama Pure Diamond, tem 16 anos e possui uma vitória e uma derrota nos Jogos dos Deuses. Faye estranha a garota ter uma habilidade muito poderosa e mesmo assim querer se aposentar por conta de apenas uma derrota. Afinal, para uma apóstola, o jogo é igual a um trabalho, assim como para os profissionais de esporte que trabalham duro todos os dias para se melhorarem e ganharem fãs e pedidos de autógrafos pelos resultados. Enquanto Faye reflete sobre o assunto e verifica os dados da garota, observa Pure fazer aparecer um novo pote de sorvete um atrás do outro, e quando o cara percebe, ela já tinha comido 35 porções. Depois, Faye conta que verificou no sistema os dados sobre a derrota dela, e a garota explica que esse é o motivo da sua aposentadoria. Seu poder permite que, além de realizar o teletransporte que move humanos e objetos, também possa trocar as coisas de lugar, como ela fez com os doces. Pure conta que, na partida que perdeu, a regra era proteger o líder, mas quando a deusa se aproximou, ela ficou tão apavorada por pensar que seria esmagada que acabou ativando seu poder por acidente e trocou de lugar com o capitão da equipe, o que levou à derrota de todos os participantes. E por conta disso, ela deseja se aposentar. Faye observa que Pure pode ter sido responsável por uma derrota, mas com certeza ela já deve ter salvado muita gente com seu poder. Mas isso não anima a garota, que explica que ela não conseguiu atender às expectativas, já que a troca de lugares não é uma habilidade tão boa quanto parece, porque para funcionar, ela precisa ter tocado no objeto por 3 minutos antes. Pure conta que erra até para medir o tempo e, por perder o controle do seu poder e ser desastrada e assustada, alguns colegas tiveram que se aposentar por terem perdido 3 jogos. Além disso, ela fala que só conseguiu uma vitória por conta do seu time. Então, Lisha diz que Pure está menosprezando os deuses por achar que um time com peso morto conseguiria vencer uma partida. A deusa deixa claro que os dois não vão culpar ela, mesmo que percam por causa de algum erro. Afinal, é algo normal de acontecer. Mesmo com a proposta da deusa e de Faye, Pure permanece querendo se aposentar e vai embora através de um portal, deixando os dois sozinhos. Isso faz o cara se lembrar outra vez da pessoa que jogava com ele na sua infância, que dizia que os jogos são para se divertir. Então, quando Lisha pergunta se os dois vão atrás de uma outra pessoa, Faye diz que eles vão pesquisar qual é o dormitório de Pure, porque ele acha um desperdício as coisas acabarem daquela forma.
A deusa pergunta se Fei pensa isso por causa do poder da garota, e ele explica que, na verdade, não quer que Pure se aposente, porque dessa forma ela vai ter medo de jogos pelo resto da vida, o que seria um verdadeiro desperdício. E assim, os dois vão até o quarto da Pure. Eles tocam a campainha, porém ninguém atende, e Lisha descobre que a porta estava aberta. Fei fica com medo de a Pure já ter ido embora e entra desesperado procurando por ela, mas com isso acaba pegando a garota trocando de roupa. Depois de Pure se vestir, ela explica que costuma usar os portais para entrar no quarto e por isso esqueceu de trancar a porta, e fica com vergonha do cara ter visto ela trocando de roupa. Em seguida, a garota explica que se tornou uma jogadora na mesma época que Fei e sempre o admirou por ser tão bom logo de cara. E por esse motivo ela não acha que é a pessoa ideal para fazer parte da equipe dele, porque só seria um fardo para todos. Fei discorda dela quando percebe várias sacolas no quarto da Pure. A garota explica que preparou lanches como forma de pedir desculpas aos seus antigos colegas por ter feito eles perderem a partida, mas nenhum deles aceitou o pedido de desculpas e ainda disseram que ela não é digna nem mesmo de ver o capitão do time. Lisha fica irritada com a situação e diz que nenhum dos membros da equipe nem mesmo ela entende que, ganhando ou perdendo, o que importa é se divertir e jogar outra vez, além de entender que é natural que um deus ganhe um jogo dos deuses. E por esse motivo, não é justo colocar toda a responsabilidade da derrota em uma só pessoa. Pure fica feliz ao ver como Lisha pensa, mas insiste em dizer que não tem nada que ela possa fazer a respeito dessa situação. Então, Fei diz para a garota que ela pode limpar o seu nome. O cara fala para os três jogarem uma partida junto com a antiga equipe de Pure, para que ela os ajude a vencer e possa mostrar seu potencial, porque apesar de ser bem frustrante terminar um jogo com uma derrota, ela ainda tem direito de desafiar os deuses em outras partidas. Pure fica sem saber o que escolher, e Fei diz para os três tentarem ao menos uma vez e que ele não vai assistir depois disso. Então, a garota fica emocionada pela forma que foi recrutada pelos dois e aceita participar de um jogo dos deuses com eles. Pessoal, vou estar trazendo novos animes por aqui, esse está sendo lançado semanalmente, então deixem o like para eu saber que vocês gostaram e trazer a continuação dele por aqui. Eu faço faculdade pela manhã, trabalho e estudo pela tarde e noite, infelizmente não vivo 100% do canal. Quem puder, deixe a inscrição para nos ajudar a monetizar o mais rápido possível. A grana que entra não é muito, mas para quem recebe um salário mínimo, qualquer extra é muito valioso. Quem quiser doar, qualquer Pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Voltarei a fazer a lista daqueles que ajudaram o canal. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.